Salomão. Um nome que ecoa na história como sinônimo de sabedoria e riqueza. Mas será que tudo isso foi suficiente para garantir um final glorioso? Seu reinado começou com bênçãos divinas, promessas de grandeza e um reino próspero. No entanto, ao longo do caminho, algo mudou. Sua trajetória, que deveria ser um testemunho de fidelidade a Deus, tornou-se um aviso sombrio para todos nós. Imagine ter tudo: inteligência, poder, reconhecimento e riquezas incontáveis. Agora, imagine perder tudo isso por escolhas erradas. Pois foi exatamente isso que aconteceu com Salomão. Suas decisões moldaram o destino de Israel e servem de alerta para quem acredita que a inteligência, por si só, é suficiente para manter alguém no caminho certo. Mas como um rei tão sábio conseguiu errar tanto? O grande erro de Salomão não aconteceu de uma hora para outra. Como toda queda, começou de forma sutil, quase imperceptível. Pequenos desvios aqui e ali, concessões feitas para agradar os outros, escolhas justificadas pela necessidade política. No início, nada parecia tão grave. Até que, um dia, ele se viu completamente distante de Deus. E esse distanciamento cobrou um preço alto. A história de Salomão nos ensina que não basta começar bem, é preciso terminar bem. Mas para entender essa lição, precisamos voltar ao começo de sua jornada. Afinal, como alguém que começou tão próximo de Deus conseguiu se perder no caminho? A resposta está nos detalhes de sua ascensão ao trono. A ascensão de Salomão ao trono. O caminho de Salomão ao trono não foi tranquilo. Seu pai, o rei Davi, envelhecia, e o reino de Israel precisava de um sucessor. No entanto, antes mesmo que a coroa chegasse à sua cabeça, seu meio-irmão Adonias tentou usurpar o trono. Ele se autoproclamou rei, reunindo apoio de figuras influentes. Um golpe estava prestes a acontecer. Mas Deus já havia determinado que Salomão seria o sucessor. O profeta Natã e Batseba, mãe de Salomão, intervieram e alertaram Davi sobre a conspiração. O rei agiu rapidamente, ordenando que seu filho fosse ungido diante de todo o povo. Assim, Salomão se tornou rei não por força política, mas por um desígnio divino. Com o trono garantido, Salomão consolidou seu poder. Ele eliminou ameaças, estabeleceu alianças e garantiu que seu governo fosse respeitado. Um jovem rei assumia a maior responsabilidade de sua vida, governar Israel segundo a vontade de Deus. A questão era: ele conseguiria manter-se fiel a esse propósito? No início, tudo indicava que sim. Salomão era um homem piedoso, consciente da grande missão que Deus lhe havia confiado. Mas ele sabia que precisaria de algo mais para governar com justiça. Foi então que aconteceu um dos momentos mais marcantes de sua história, seu famoso pedido a Deus. A aliança com Deus e o pedido de sabedoria. Salomão poderia ter pedido qualquer coisa: riqueza, poder, exércitos invencíveis. Mas, diante de Deus, ele escolheu algo muito mais valioso: sabedoria. Ele reconhecia sua limitação e entendia que governar um povo tão numeroso exigiria discernimento divino. Seu pedido refletia humildade e temor ao Senhor. Deus ficou satisfeito com a escolha de Salomão. Ele não apenas lhe concedeu sabedoria incomparável, mas também riquezas e honra, pois viu que o rei tinha o coração voltado para governar com justiça. Esse momento marcou o auge espiritual de Salomão. Enquanto permaneceu fiel, tudo prosperou ao seu redor. A sabedoria de Salomão não tardou a se manifestar. Seu nome se tornou sinônimo de discernimento e justiça. Ele se tornou referência entre os povos, respeitado por reis e governantes. Mas de que adiantaria ser sábio se a sabedoria não fosse aplicada? O primeiro grande teste de sua inteligência logo chegou. Um caso incomum e desafiador foi apresentado a ele. Um julgamento que provou, diante de todo Israel, que Deus realmente havia derramado um dom extraordinário sobre aquele rei. A famosa decisão das duas mães. Duas mulheres, uma criança, uma disputa impossível de resolver. Ambas afirmavam ser a mãe do bebê vivo, enquanto a outra alegava que a adversária havia sufocado seu filho durante a noite. Como decidir quem dizia a verdade sem qualquer prova concreta?
Salomão poderia ter recorrido a testemunhas ou buscado outras evidências, mas ele fez algo inesperado. Ordenou que a criança fosse dividida ao meio, dando metade para cada mulher. Sua decisão pareceu cruel, mas escondia um propósito profundo. A mãe verdadeira, em desespero, implorou para que o bebê fosse entregue a outra mulher, desde que ele permanecesse vivo. A outra mulher, sem demonstrar amor genuíno, aceitou a divisão. O rei, então, revelou sua estratégia. A mãe verdadeira era aquela que estava disposta a abrir mão do filho para salvá-lo. Esse julgamento se tornou um dos episódios mais conhecidos da Bíblia. A sabedoria de Salomão brilhou, e seu nome ganhou ainda mais prestígio. Mas a questão era, essa inteligência seria suficiente para conduzir sua vida espiritual? A resposta começaria a se desenhar na construção do templo. Construção do Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém foi a maior realização arquitetônica do reinado de Salomão. Um projeto grandioso que não apenas demonstrava sua riqueza, mas simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Seu pai, Davi, sonhou em erguê-lo, mas Deus lhe disse que essa missão caberia a seu filho. Salomão, então, mobilizou recursos sem precedentes. Ouro puro, cedro do Líbano, pedras preciosas e materiais nobres foram empregados na construção. Artesãos de diversas regiões trabalharam para tornar esse santuário o mais esplêndido da história de Israel. Cada detalhe foi pensado para refletir a glória de Deus. O templo não era apenas uma obra física, era o centro espiritual do reino. Representava a aliança entre Deus e seu povo, um lugar de oração e sacrifício. Salomão compreendia a magnitude dessa construção e orou ao Senhor para que ele sempre ouvisse aqueles que clamassem ali. O dia da dedicação do templo foi marcado por uma manifestação divina. A glória de Deus encheu o lugar, confirmando que ele aceitava aquela morada. Israel estava no auge de sua glória. Mas, enquanto o reino prosperava, o coração de Salomão começava a se voltar para algo além da fé. Prosperidade e alianças diplomáticas. O reinado de Salomão foi um período de riqueza e estabilidade como nunca antes visto em Israel. O rei estabeleceu rotas comerciais estratégicas, acumulou tesouros e fortaleceu sua posição internacional. Governantes de diversas nações buscavam alianças com ele. Um dos encontros mais emblemáticos foi a visita da rainha de Sabá. Fascinada pela fama de sua sabedoria, ela viajou uma longa distância para testá-lo com perguntas desafiadoras. Salomão respondeu a todas com maestria, deixando-a impressionada. Além da diplomacia, o comércio florescia. Caravanas transportavam especiarias, metais preciosos e mercadorias valiosas. O reino se tornava um polo de influência e cultura. Mas, no meio desse esplendor, Salomão começou a fazer concessões perigosas. Muitas de suas alianças vinham acompanhadas de casamentos com mulheres estrangeiras. Embora fossem estratégicos politicamente, esses relacionamentos trariam consequências espirituais graves. O coração do rei, antes dedicado ao Senhor, estava prestes a ser desviado. Casamentos com mulheres estrangeiras. Para manter a paz e expandir sua influência, Salomão contraiu matrimônio com várias princesas de nações vizinhas. O problema não estava nos casamentos em si, mas nas crenças que essas mulheres traziam consigo. Elas cultuavam divindades pagãs, trazendo para Israel práticas religiosas contrárias à fé no Deus verdadeiro. Aos poucos, Salomão foi permitindo que esses cultos se estabelecessem em seu reino. Pequenas concessões que, no início, pareciam inofensivas. O rei que havia construído um templo para Deus agora cedia espaço para altares de ídolos estrangeiros. Lugares de sacrifícios e rituais foram erguidos dentro de Israel. O coração de Salomão já não era o mesmo. A sabedoria que outrora o guiava estava obscurecida pelo compromisso com prazeres e poder. Ele não percebeu que sua devoção estava se fragmentando. Deus havia alertado sobre o perigo desse caminho, mas Salomão seguiu adiante. A consequência seria inevitável. O desvio espiritual de Salomão. O homem que outrora buscou a Deus acima de tudo agora se via imerso em idolatria. Influenciado por suas esposas, Salomão começou a participar de cultos pagãos, adorando deuses estrangeiros como Astarote e Moloque. Essas práticas não eram apenas simbólicas.
Envolviam rituais sombrios, sacrifícios humanos e uma degradação espiritual sem precedentes. O rei que antes liderava Israel em justiça agora se tornava cúmplice de práticas detestáveis aos olhos de Deus. Esse afastamento não passou despercebido. Profetas e sacerdotes começaram a alertar sobre o que estava acontecendo. Mas o coração de Salomão já estava endurecido. Ele se justificava, alegando que precisava manter boas relações diplomáticas. A paciência divina tem limites. Deus, que havia dado a Salomão tudo o que ele poderia desejar, decidiu agir. A ira do Senhor se levantou contra o rei, e as consequências começaram a se desenrolar. A ira de Deus e a rebelião interna. Deus advertiu Salomão que seu reino seria dividido. O castigo não viria sobre ele diretamente, mas sobre seus descendentes. O Senhor levantou adversários contra ele, e o reino começou a ruir por dentro. Jeroboão, um oficial de confiança, tornou-se líder de uma revolta. Ele recebeu uma profecia de que governaria parte de Israel. O descontentamento popular crescia, pois os impostos e o luxo excessivo de Salomão já não eram mais sustentáveis. Além da rebelião interna, inimigos externos surgiram. O reino, antes intocável, começou a sofrer ataques. Salomão tentava conter as crises, mas sua conexão com Deus já não era a mesma. A grandeza de seu reinado dava sinais de que estava chegando ao fim. O rei que um dia foi um exemplo de sabedoria e temor a Deus agora enfrentava as consequências de seus próprios erros. Seu tempo estava se esgotando. Morte de Salomão e a divisão do reino. Após 40 anos de reinado, Salomão faleceu. Seu filho Roboão herdou o trono, mas não herdou a sabedoria de seu pai. Seu governo começou com uma decisão imprudente que selou o destino de Israel. Quando o povo pediu alívio dos altos impostos, Roboão rejeitou a súplica e impôs ainda mais tributos. Essa atitude inflamou uma revolta e deu a Jeroboão o apoio necessário para liderar uma divisão. O reino de Israel se partiu em dois. As tribos do norte seguiram Jeroboão e formaram o reino de Israel, enquanto Roboão governou apenas Judá e Benjamim no sul. O esplendor do reinado de Salomão agora era apenas uma lembrança distante. O que começou como uma era de ouro terminou em ruína. A divisão do reino foi a consequência final de uma trajetória que, apesar de promissora, não terminou bem. Mas o que podemos aprender com essa história? Lições da história de Salomão. Salomão nos ensina que sabedoria sem obediência a Deus não é suficiente. Ele tinha tudo, inteligência, riquezas e poder. Mas se afastar da vontade divina o levou à queda. O perigo da idolatria continua sendo real. Hoje, as pessoas não constroem altares para deuses pagãos, mas colocam outras coisas no lugar de Deus: dinheiro, status, prazeres. Pequenos desvios podem levar a grandes quedas. O sucesso não deve ser medido apenas pela prosperidade material. Salomão teve um reinado glorioso, mas seu fim foi marcado por fracasso. O que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Se queremos terminar bem, precisamos manter o coração alinhado com Deus. Salomão começou certo, mas terminou errado. E a história nos mostra que não importa como começamos, mas sim como terminamos. A história de Salomão é um alerta poderoso. Ela nos mostra que afastar-se de Deus tem consequências, por mais bem-sucedidos que sejamos. Sabedoria, riqueza e poder não significam nada sem fidelidade ao Senhor. Assim como ele teve escolhas, nós também temos. Podemos seguir o caminho de obediência ou nos perder em ilusões passageiras. E aí, qual será a sua decisão? Você prefere um final glorioso ou um destino trágico? Se este vídeo fez sentido para você, deixe seu like e se inscreva no canal. Vamos espalhar essa mensagem para mais pessoas. Comente aqui embaixo o que mais te marcou na história de Salomão. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.